A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Abraço sincero, carinhoso e fraternal em você que acompanha o canal O Aprendiz Cristão. Queridos, eu quero falar nesta oportunidade, nesse vídeo, sobre a oração do monte. Eu sei que é uma oração que muitos não conhecem, muitos têm dúvida de como seria, e eu quero aproveitar e desmistificar algumas coisas dentro do possível, mas não gerando polêmica e nem te constrangendo a nada. Tem aí com você duas sacolas, uma boa e uma furada. O que te servir, põe na sacola boa para depois você meditar. O que não te servir, pode jogar na sacola furada, tá bom? Mateus 6,6 é a base, é o texto áureo para nós. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, ora teu pai que está em oculto, ele vai te ouvir e vai te recompensar publicamente. Esta oração é a oração do Pai Nosso, está dentro da oração do Pai Nosso, porque Jesus critica, porque o povo orava de forma pública, nas praças, gritando, e Jesus ensina que a oração não é algo que se faz para que as pessoas vejam, é algo que tem que ser no campo da intimidade. Então ele fala, mas tu quando orares, eu acho interessante, eu não sei como estão orando, mas tu quando orares, ora dessa feita, ora desta maneira. O que é a oração do monte? A oração do monte é uma oração que as pessoas se retiram para ir no monte, é um monte físico, é um monte realmente literal, onde há gramas, mato, montanhas, algumas são vales, outras são planícies, mas as pessoas vão ao monte para poder orar, é no meio da mata mesmo. E essa oração do monte, antigamente, eu digo antigamente, vamos colocar aí uns 40 anos atrás, era uma oração de secreto, era uma oração de intimidade, era um pormenor que alguém tinha com Deus. A pessoa consagrava a sua vida e ia para o monte orar, se separava totalmente do mundo, da televisão, da mídia, de contatos, de telefonemas, para se ligar em Deus, para ser usado por Deus. Mas ao passar do tempo, houve muitas pessoas que tocaram trombeta. Eu não sei se você conhece esse termo, tocar trombeta. Tocar trombeta é divulgar, é anunciar o que está fazendo, é se exaltar um pouco. Por exemplo, eu dei uma cesta básica para alguém, eu estou tocando trombeta se eu falar que dei a cesta básica. Se eu falar que eu comprei um lanche para alguém, eu estou tocando trombeta. Eu estou falando que fui eu que fiz, então eu estou me vangloriando. E Jesus, a palavra, reprova muito isso. Deus abate ao soberbo, mas exalta ao simples. E aí começou a divulgar muito a oração do monte e virou um boom. Aí as igrejas começaram a ir para o monte, muitos começaram a ir para o monte. Para você ter ideia, há lugares que vão de caravana para o monte. E essa oração, ela perdeu um pouco esse ponto de intimidade, porque você está no monte orando e tem muita gente chegando. Então tem gente falando, conversando, é um tal de acende e apaga a lanterna, é um tal de mata e mata a muriçoca. Então é difícil. Às vezes você está orando, tem alguém gritando lá, tem alguém cantando ali, e é difícil. Então é complicado, então perdeu-se um pouco essa intimidade que no passado tinha, mas hoje muitos ainda adotam a oração do monte. Aqui em São Paulo tem vários montes. Há um monte que nós vamos, que é o Monte da Quentinha, que é um monte em Diadema. É um monte Quentinha porque lá tem uma empresa que tem esse nome. E é um monte muito conhecido em São Paulo chamado Melonitas. É muito longe da minha casa, mas lá pelo menos ele tem um muro e os carros dos irmãos ficam guardados lá a mais segurança. E o monte também é um lugar onde as pessoas se retiram. Às vezes as pessoas vão para o monte e ficam lá orando semanas. Mas eu te dou um conselho, nunca vá orar semanas e deixar sua esposa para trás. E deixar a sua família descobrida por você. Às vezes a mulher está se matando com filho, com compra, com tudo, e você está lá no monte orando como se fosse o vaso das galáxias. Lembre que a palavra diz que para orar tem que haver concórdia, tem que haver uma conversa, tem que haver algo que houve dos dois lados, uma concórdia. Eu vou orar, vou me separar, aí tudo bem, se der para fazer isso. Outra coisa que eu falo sobre a oração no monte, não se ache melhor do que ninguém. Não se ache acima dos outros, que é uma coisa que acontece muito. Aí eu estou orando, estou consagrando, estou subindo um monte, descendo um monte, a pessoa acha que é mais espiritual. Lá no monte, você vê muitos com esse expediente de se achar muito espiritual.
de se acharem querubins, vasos, profetas, ou lugar para profetizar. A igreja tem uma coisa boa, que ela tem um pastor. A igreja tem uma coisa boa, que tem uma convenção. Se alguém fizer besteira, há pessoas para corrigir. E lá no monte? Lá no monte você vai ouvir de tudo e vai receber, porque há um problema no ser humano também de se inferiorizar. Você não fala em línguas, você acha que quem fala em línguas é melhor do que você. Mas a pessoa pode falar em línguas no domingo e na segunda falar um monte de palavrão. Eu descobri isso. Quando eu buscava o batismo, me diziam que você tem que estar santo para ir para o monte, você tem que estar na posição. Eu buscava o batismo porque eu pensava que nunca mais ia pecar. Olha como eu via o anúncio do batismo. E quando eu fui batizado, eu percebi que eu posso falar línguas no domingo e pecar na segunda. Então eu vi que é bobagem. Quando eu fui ler a Bíblia falou que muitos que vão ser reprovados vão falar, então eu não profetizei, curei, batizei, expulsei demônio, e o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Então não há porquê esse expediente de se inferiorizar. Outra coisa que eu quero aqui é tentar desmistificar qual a oração melhor? A oração do monte ou essa oração que foi proposta no texto? Entra no teu quarto. A oração do quarto. Mas, irmão Wagner, a oração do monte não é melhor? Peraí, eu estou falando de uma oração que Jesus ensinou. E eu estou falando de um lugar onde você se despe. Não é um lugar onde você pinta que é um profeta, um vaso. É um lugar onde você está mais humilde. É um lugar onde você está mais sensível a ouvir e escutar a voz de Deus. Isso é muito bom, isso é muito louvável, isso é muito acertado acontecer. Outra coisa que eu quero tentar desmistificar: um monte é um lugar só para pessoas consagradas? Um monte é um lugar só para pessoas perfeitas? Claro que não. Aí você vai ouvir de muitos assim, para subir no monte não pode ser bagunçado, para subir no monte tem que estar na posição, porque se não estiver na posição, o diabo te pega lá, se você não estiver na posição, o diabo te expõe lá, o diabo te humilha lá. Mas deixa eu te perguntar, na igreja não é um lugar que tem que estar na posição? A igreja também não é um lugar que tem que estar lá certo? Na minha casa não é um lugar que eu tenho que estar certo? Senão um demônio pega algum vizinho e vai me expor, vai me iludir, vai me enganar? Todos os lugares devemos estar na posição. Então para com esse valorizar do monte ao monte. Não pode subir de qualquer jeito. Querido, na minha igreja tem um rapaz que eu estou olhando para ele e querendo levá-lo para o monte. Ele é novo convertido. Aí você fala para mim, como você vai levar um novo convertido para o monte? Querido, se ele pode ser crente, se ele pode estar na igreja, não pode ir para o monte? Um monte tem um problema. É um lugar neutro. É um lugar onde o diabo atua mais. Por isso que quando eu vou para o monte, eu sempre oro para Deus me dar discernimento de espírito. Não venha profetizar para mim qualquer um, não. Não venha com balabalá, com língua estranha para mim, não. Eu vou passar tudo na peneira, para saber se é Deus que está falando comigo. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Mas a igreja é um lugar também para estar santo. A liderança de um departamento é um lugar para estar na posição. Há pessoas que são líderes pecando, dirigindo o culto pecando, pastoreando pecando, dando aula de escola dominical pecando feio. Então onde tem que ter santidade ou prudência? Qualquer lugar. Um monte não é um lugar atípico que tem que ser lá, não, porque senão o diabo te pega. Não, querido. Vá com prudência e ajude os irmãos. Porque se vai para um monte esse irmão comigo, ele vai ficar mais próximo de mim e da equipe. Vamos ser mais amigos, vamos ser mais próximos. Se nos amarmos uns aos outros, seremos discípulos. Então é uma coisa que eu quero desmistificar. Eu vejo no monte muita coisa lá, que não tem nada a ver de Deus, que não tem nada a ver com o Senhor. Tem gente que vai lá para profetizar. E tome cuidado, quando você ouvir uma profecia lá, chegar na igreja causando problema. Cuidado com profecias que façam você brigar com os irmãos. Cuidado com revelações que façam você discutir com os irmãos. Lá naquela igreja que você está, ninguém te respeita, mas vou eu fazer maravilhas. Querido, isso é contenda. Você já vai voltar para a igreja pisando em ovos com os irmãos. A igreja é o corpo, querido. A igreja é o corpo, formado por mãos, dedos, rosto, orelha, peito, corpo. Esteja em unidade. Então tome cuidado com isso. Agora, se tiver idas para o monte, vá. Mas ore sempre, vá com alguém, não vá só. E tome cuidado com o que você vê lá. Eu já fui em monte que eu vi cada calamidade. Eu vi uma vez o irmão orando com uma irmã, a irmã estava na frente e ficava orando assim, ó. Ele estava quase passando a mão no corpo da irmã, gente. Não dá para aceitar isso.
Não dá para engolir isso. Quando eu vou para um monte, eu fico atento ao que revelam para as pessoas, para mim saber se é de Deus ou se não é de Deus. Não interessa que falou, receba, olha, eis que eu te digo. Eu quem? Eu quem? Então a igreja é o lugar mais acertado, fazendo aqui um ponto, ou um contraponto. Porque lá você tem um pastor, lá tem uma comissão para cortar os maus, lá tem muitas pessoas para te ajudar a discernir os erros. Aí você vai no monte, falam que você é vaso das galáxias, uma benção. E o teu pastor tá vendo você errado. Uma vez uma irmã falou para um pastor amigo meu, o senhor, eu estou muito chateada com o senhor, porque todos os profetas falam que eu vou ser cantora, o senhor me dá a chance na igreja, que eu sou uma benção na mão do senhor. Aí o pastor parou, ela falou assim, filha, deixa eu perguntar uma coisa para você. Esses vasos já falaram para você que o seu namoro tá muito para frente? Que você tá namorando e já tá uma pegação violenta, você e seu namorado? Ou os vasos não falou nisso? Porque isso eu tô vendo. Eu tô falando o que eu tô vendo. Aí ela tomou um choque. Que profecias são essas que não tratam os nossos pecados, os nossos erros? Essa é a palavra aqui do aprendiz cristão. Para você entender como que é mato. O que é o monte? É um mato mesmo. É um lugar fechado, de floresta, de campo, de verde, natureza. Qual a vantagem do monte em vista da igreja? É um lugar que você tem liberdade. Lá você pode gritar. Lá ninguém vai ficar te olhando torto por causa da tua glorificação. Lá você pode chorar. Lá você pode se soltar na presença de Deus. Lá você pode falar alto ou baixo. Lá você pode ter esse momento de comunhão com Deus. Coisa que talvez na igreja não seja possível. Tá bom? Essa é a dica aqui do Aprendiz Cristão. Se inscreva no canal. É repetitivo e cansativo até, mas tem que falar. Se inscreva no canal, clique lá a sineta para que você seja notificado vídeos futuros, tá bom? Beijo no teu coração, querido. Ore por mim. Esse final de semana estou em viagem. Que Deus nos dê graça. Um abraço. Paz do Senhor.